Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas inglórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu vídeo. Eu me chamo Laísa e sou acadêmica do primeiro período de Direito na Universidade Estadual do Tocantins. Bom, hoje esse vídeo ele é feito com o objetivo de compreendermos melhor como funciona o direito das pessoas encarceradas, além de entendermos também como a teoria se dá quando ela é posta de fato na prática, como funciona isso na realidade jurídica, né? E como base para esse vídeo foi estudada a Cartilha de Direitos Humanos, a Constituição Federal de 1988 e a obra Descasos da escritora Alessandra Cesar Filho. Bom, e quando a gente começa a estudar mais sobre essas questões do direito das pessoas encarceradas, né, essas pessoas que vão presas, a gente começa a ter um olhar um pouco mais questionador por conta que nem todas as vezes, ou então na maioria das vezes, a teoria ela não é posta em prática. O livro que a gente leu, né, que foi usado como base para esse vídeo, que foi o livro Descasos, a autora ela busca trazer diversos casos, sendo eles diferentes entre si, conjunturas, aspectos diferentes, mas uma coisa que eu notei que é muito comum, infelizmente, é sempre que há alguma negligência, sendo ela ou por parte do sistema, né, pelo próprio sistema, ou então por autoridades competentes que deveriam ali de alguma forma, de algum modo, proporcionar que essa situação seja conduzida da melhor forma. E uma coisa também muito interessante de se observar é que a gente vê muito, né, falar que, porque, por exemplo, se você foi preso, você perde todos os seus direitos, mas não é bem assim que funciona, né, porque, por exemplo, a gente pode ver que o nosso sistema prisional, ele é muito precário em algumas coisas, só que a própria Constituição, ela garante que os presos, eles tenham sim seus direitos. É claro que o direito ali à liberdade vai ser mais privado porque a pessoa está ali presa, né? Porque cometeu algum tipo de crime, mas a dignidade física e moral da pessoa, ela continua. Tem que ter pelo menos um mínimo de acesso à higiene, à própria comida, né? Ali são questões básicas, são o mínimo que uma pessoa precisa ter para ter dignidade de fato. Bom, e como eu estava falando, né, a própria Constituição garante que sejam assegurados aos presos que tenham ali a sua integridade física e moral concebidas, que elas sejam resguardadas e que elas sejam de fato colocadas em prática, né? E quando você tem um sistema prisional que não tem um mínimo de estrutura e nem que consegue garantir de fato os direitos que está previsto na norma maior, há uma fragilização em todo esse sistema. E seguindo a mesma lógica, quando a gente lê o livro Descasos, como eu falei, lá é posto diversos casos diferentes, né? E um dos casos que mais me chamou a atenção e que mais me impactou de certa forma, né, foi o caso do José Roberto. Ele é um jovem de 18 anos, ele foi preso por porte ilegal de arma e por tráfico de drogas também, né? E durante a sua abordagem, ele acabou sendo baleado, o que causou a sua paraplegia, ou seja, ele ficou paraplégico, né? E durante todo o julgamento e tudo mais, foram pedidos que, depois de consultas médicas e serem comprovados que, além disso, da paraplegia, ele sofre de outras comorbidades, o que impactaria na permanência dele no sistema penitenciário, porque a defesa falava, né, ali argumentava que o sistema penitenciário não seria capaz de, alguma forma, ali ajudar ele como ele deveria ser ajudado. Só que isso, claro, foi negado, né, porque falaram que ele era um risco para a sociedade e mesmo ele estando paraplégico. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, é muito importante deixar claro em que em nenhum momento esse vídeo tem o intuito de alguma forma, né, parecer que está inocentando essas pessoas que realizaram, que fizeram esses crimes, mas o verdadeiro intuito aqui é entender se os direitos dessas pessoas são realmente, né, colocados em prática quando necessário. Porque esse caso em específico, o José Roberto, ele precisava de cuidados médicos mais especializados, né, nesse sentido, porque além da paraplegia, ele sofria de outras doenças e o sistema penitenciário não seria capaz de ajudar nesse sentido, né? E eu não falei, mas no finalzinho do caso, ele conseguiu, né, os desembargadores concluiu que ele poderia sim cumprir a sua prisão em casa, né, prisão domiciliar, e desse sentido ele foi realojado para sua casa. Só que como
exposto o caso no livro, a gente também pode pensar como acontece na nossa realidade, no nosso sistema penitenciário, sabe? Porque muitas das vezes esses direitos que são garantidos na teoria não são colocados de forma certa, correta, como deveria ser na prática. Bom, esse foi o vídeo, em que eu trouxe um pouco mais para entendermos como funciona isso na prática ou como deveria funcionar. Espero que vocês tenham gostado e é isso. São motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glória.